Já imaginou se você tivesse um sistema adesivo onde você pudesse aplicar e polimerizar imediatamente? O quanto isso poderia facilitar algumas situações clínicas para você, tal como aquelas onde você está trabalhando de uma maneira talvez subgengival, ou em pacientes especiais, ou em crianças que têm toda aquela dificuldade de manejo mecânico ali da questão, né, oral. Imagina que isso pode ser uma realidade muito interessante se existisse. E eu queria te dizer, sim, isso já existe. Aqui é o professor Rodrigo Fonseca, eu estou gravando essa aula agora para a Curaray, para te mostrar o passo a passo desse sistema adesivo, o Clearfill S3 Bond Universal Quick. Inclusive nós temos uma outra aula para você aprender um pouco mais sobre esse sistema, mas aqui eu quero te mostrar como você aplica ele da maneira como já é provado cientificamente e mostrar alguns casos clínicos, o passo a passo para que você veja a aplicação dele na prática. Aproveita desde já e já aperta aí no coraçãozinho, dá o like para esse vídeo, já se inscreva no canal e aperte o sininho também para você receber sempre notificações quando forem postados novos vídeos aqui no canal. Veja só, toda essa característica importante que acontece nesse sistema adesivo acontece pelo salto de qualidade mediante o desenvolvimento tecnológico de duas grandes moléculas. A molécula MDP, você já sabe, o alto grau de pureza e o desenvolvimento dela dentro da Curaray conferem características únicas aos produtos que são produzidos com essa molécula pela Curaray. Vocês podem ver aí nesse slide uma demonstração da qualidade do que se consegue comparando com MDPs de outras companhias que hoje em dia já podem fazer uso, mas possivelmente com não tão qualidade quanto aquele produzido pela inventora dessa molécula. Bom, e aí nós temos uma curva de desenvolvimento de vários sistemas adesivos de frasco único contendo o MDP. Percebam aqui que agora em 2018, tem pouco tempo, que esse novo sistema adesivo é lançado no mercado, não só com a molécula MDP, mas com uma nova molécula, um novo monômero chamado amida, que é o que vocês veem aqui nesse pequeno quadrinho, o monômero amida trazendo alguns benefícios fantásticos a esse produto. Óbvio que você já entende de todos os benefícios de ter o MDP, produzindo uma alta qualidade de adesão, inclusive química, à estrutura, só que nós temos um grande benefício agora trazido também pela associação da molécula amida. O que significa isso? Essa molécula amida ela é capaz de, num primeiro estágio do processo adesivo, se tornar altamente hidrofílica, o que reduz a necessidade de ter algumas moléculas tais como, por exemplo, o EMA, que tornam todo aquele sistema adesivo muito frágil ao longo do tempo, porque o EMA é uma molécula muito hidrofílica e se mantém assim. Então ele é muito importante, sim, para alguns sistemas adesivos conseguirem interagir com a dentina úmida, só que depois ele deixa de ser importante. Depois quando? Quando você fotoativou. E o grande benefício de se colocar a amida é que ela se torna, ao longo do processo de fotoativação, percebam aqui, ela se torna hidrofóbica. Muito mais hidrofóbica do que o EMA. Isso vai trazer uma menor absorção de água. Olha só, depois da absorção de água, o quanto esse vergalhão, digamos assim, de EMA, houve um envergamento dele aí totalmente pela distorção que ocorre ali. E quando você tem um monômero amida, isso não ocorreu. Você também possibilita que a polimerização seja mais rápida e você gere esses grupos multipolimerizáveis dentro dessa molécula. Isso faz com que você tenha a possibilidade de uma interação mais rápida. Como ele é mais estável quimicamente, você previne que haja o processo de hidrólise e isso assegura uma retenção da resistência adesiva ao longo do tempo. Então esse é o grande benefício que contém nesse produto, que vai permitir então que você faça o uso de uma maneira mais rápida. E como você vai usar então? Qual é o passo a passo? Vamos acompanhar aqui comigo nessas imagens. Percebam aí o seguinte, como é um adesivo universal, você pode utilizá-lo de 3 modos. No modo Self-Etch, que nós estamos vendo aqui, você pode utilizar com condicionamento seletivo, talvez essa seja a melhor estratégia para utilizá-lo. E você pode utilizá-lo, caso queira também, no modo Total Etch.
Eu vou até te mostrar alguns trabalhos científicos daqui a pouco e ainda tem muita gente que gosta de usar o modo Total Wet, né? Eu quero condicionar todo mundo e para os sistemas universais é possível que você continue usando. Não acho que seria desejável nos dias atuais, porque a gente consegue uma resistência de união muito boa à dentina mesmo sem condicioná-la, mas você já sabe que isso é possível. Bom, como é um sistema adesivo universal, você vai poder utilizá-lo tanto para restaurações diretas, para suas construções de núcleos de preenchimento ou biobases, quando você estiver trabalhando com materiais adesivos completamente. Você vai poder utilizar para suas cimentações indiretas ou até para os seus reparos de algumas fraturas ou algumas necessidades de reparo em restaurações prévias. É lógico que você vai acoplar esse sistema adesivo a outros cimentos, por exemplo, quando cada uma dessas alternativas aqui forem pertinentes no seu dia a dia clínico, mas eu quero te mostrar, veja só, é possível então você acoplá-lo a um cimento universal, mesmo que o cimento universal, não, o cimento autoadesivo, Panavia Self-Adhesive Lute-Multi, que é autoadesivo. É possível que você use os dois em conjunto, não há nenhum problema, nenhum atrapalha o outro, você melhora a resistência de união. E se você está construindo o seu núcleo de preenchimento, você pode acoplá-lo, usá-lo junto com o Clearfield DC Core Plus, tá bom? Então, são os modos como a gente pode interagir pensando no lado indireto. Mas, independente de usá-lo de forma indireta, direta, etc., o modo de aplicação é bem parecido. Então eu quero que você foque nisso aqui agora. Se você for utilizar no modo self-etch, ou seja, autocondicionante, você tem que trabalhar desta maneira. Olha só, é possível, não é que você tem, mas é possível que você trabalhe assim. Lembra que originalmente a gente faz a aplicação de um sistema adesivo esfregando em torno de 20 segundos, depois remove os excessos, evapora 20 segundos para depois fotopolimerizar mais 20. Então aí, se a gente fosse cronometrar, é óbvio que tem um tempinho a mais entre esses espaços aí que eu falei para você, mas você teria, sei lá, 1 minuto de trabalho aí pelo menos. E aqui, com esse novo sistema adesivo, agora você pode trabalhar em cerca de 15 segundos apenas. Então, esfrega apenas 5 segundos, você não precisa esperar nada, depois você já vai direto para uma secagem, uma evaporação muito rápida do solvente, que é coisa de 5 segundos, e já fotopolimeriza por mais 5 segundos apenas. Esse no modo self-etch. Se você escolhe o modo Total Wet, ou seja, você vai condicionar todo mundo, você faz o seu condicionamento ácido, aqui a sugestão deles, trabalhar cerca de 10 a 15 segundos, né? Você trabalha em todos os tecidos ali e veja que você segue a sequência idêntica ao que nós já vimos anteriormente. Então perceba que o modo de aplicação do sistema adesivo se torna muito mais rápido. Pô, Rodrigo, mas por que é que eu faria isso tão mais rápido? Qual é o grande benefício prático disso para mim? Na verdade, você vai ver que não é em si a velocidade. Quando você pensa em termos da velocidade, você ganhar 30 segundos, 40 segundos, vamos chutar que você ganhe 1 minuto. Isso é, digamos que, irrelevante dentro de um procedimento clínico convencional. Mas eu quero te mostrar, não é o convencional. Eu quero te mostrar situações que se tornam, digamos, desafiadoras para o seu processo de trabalho. Percebam nesta situação aqui quantas imagens eu tive que fazer aqui, quantas fotografias eu tive que tirar desse caso clínico de uma situação que estava subgengival e nós precisávamos fazer a elevação de margem gengival com muito sangue. Então eu não conseguia fazer com que esse sangramento se estancasse por um tempo suficiente para eu poder fazer a adesão de uma forma tranquila. Então veja aqui, ó, a todo momento que eu fazia a foto, eu tinha problema. É lógico que para você fotografar, né, você limpa, ajeita, aí você vai pegar a máquina, tem toda aquela demora, etc., posicionamento, etc., né? Mas eu quero te chamar a atenção justamente nesse fator aqui, olha, quando você consegue estancar aquele sangramento,
E aí, óbvio, depois disso aqui eu precisei lavar e, né, ajeitar toda essa porção aí. O modo como eu consegui fazer, agilizar e fazer esse processo de elevação de margem rápido, sem contaminação, foi com o uso deste sistema adesivo. Porque justamente é uma situação especial que me permite trabalhar de uma forma mais rápida. Agora eu quero que você pense aí na sua realidade clínica. Quais são os casos que você vai trabalhar que te trazem essa dificuldade? Que te trazem a possibilidade de você ter um aliado no seu dia a dia que pode, inclusive nas situações normais, se você for trabalhar de um modo convencional, te trazer um desempenho até melhor. Mas aonde for possível ou for necessário que você use mais rápido, é nesse ponto que esse adesivo vai ganhar frente aos outros que tem no mercado. E isso já está comprovado em vários trabalhos científicos. Vejam, aqui tem um trabalho super bacana, produzido aqui e publicado na Clinical Oral Investigations, onde eles vão justamente investigar esse modo de adesão mais rápida. Veja que dentro desse estudo eles começam a dizer que mais ou menos aí 2017, 2018 foi aonde surgiram esses sistemas adesivos, e a partir do momento que eles surgiram, algumas modificações foram feitas por algumas empresas, e a Curará introduziu esse monômero amida, trazendo então a possibilidade de uma adesão mais rápida. E aí eu quero que vocês vejam aqui nos resultados, olha só, quando a gente pega, esse aqui é o código dele, quando ele foi trabalhado no modo self-etch, nós temos aqui um resultado imediato, com teste de uma semana de 37 megapascal, isso é um resultado muito interessante. Quando a gente esfrega ele por 20 segundos, putz, Guila, aumentou pra caramba. Então veja, se você tem ele no modo self-etch e esfrega 20 segundos, vai melhorar o desempenho? É possível que sim, principalmente nessa avaliação imediata. Agora, todo adesivo precisa ser avaliado ao longo do tempo. Quando foi avaliado em 6 meses, perceba que esses dois dados estão bem parecidos um com o outro, sem diferença estatística. Então, isso significa para você o seguinte, que você está, digamos, liberado com tranquilidade, com base científica, para que você possa fazer essa aplicação e ter tranquilidade de que você não está fazendo algo que seja ruim, que seja deletério, deficiente, que vai trazer problemas para o seu modo de trabalho aí, quando você escolhe fazer de uma maneira mais rápida por conta deste sistema adesivo ter esses componentes. Vamos ver outros casos aqui então, para você ver aplicações e associações deste produto. Olha só, neste caso aqui, especialmente depois de ter feito a elevação de margem, aí nós continuamos o processo todo. Vejam só, aqui eu estou fazendo agora o condicionamento seletivo para que eu possa dar continuidade ao meu processo de restauração. Então veja, apliquei de maneira seletiva. E aí, isso que vocês estão vendo aqui é logo após ter feito a aplicação do sistema adesivo. Está aqui mostrando a aplicação. E o uso do Clearfield DC Core Plus, que é o cimento que interage com este adesivo. Os dois têm uma tecnologia chamada Touch and Cure. Quando você aplica um e aplica o outro, eles se interagem e ajudam mutuamente a se polimerizar em situações onde talvez seja difícil a chegada da luz, por exemplo. Então vejam que na hora que a gente terminou essa aplicação, inserimos todo o material ali, né, para a formação do core. E aí logo depois, lá na frente, nós temos já a fase aqui final dessa injeção. Os preparos foram feitos. Nós vamos fazer o processo de cimentação. Nesse caso especificamente foi cimentado com o Panavia. E aí você tem o resultado final aqui. Bom, vamos para uma outra situação clínica. Essa daqui vocês já viram. Talvez vocês tenham até visto em outra aula minha aí. Mas veja isso daqui, um outro caso clínico, onde nós temos um dente extensamente destruído aqui. Depois de nós fazermos um jateamento com óxido de alumínio,
uma limpeza muito bem feita de toda essa cavidade. E aí vejam aqui, ó, eu estou novamente fazendo a aplicação seletiva do ácido fosfórico aonde existe esmalte, 10 a 15 segundos, para depois fazer a aplicação do sistema adesivo. Eu gosto sempre de tirar a fotinho para lembrar quem é que eu utilizei, né? Então vejam, ó, essa foi uma aplicação em toda esta região. Estou com as matrizes prontas aí para fazer a elevação de margem. E aí, depois da aplicação desse sistema adesivo, lembra, você pode fazer no modo mais rápido, aplicando 5 segundos, jato de ar 5 segundos e foto 5 segundos. Então totaliza aí 15 segundos, uma rapidez muito importante. Óbvio, gente, se você aplicou com excesso, retire os excessos, tá? Não é bom o adesivo ficar empossado, tá bom? Então tá aqui, ó, mostrando no momento da aplicação. E aí, depois de toda a alternativa restauradora que foi escolhida aí, né? Elevação de margem, uso das fibras, etc. Até a gente construir aqui a peça de maneira semidireta. Aí nós vamos para o processo de cimentação. E depois dessa peça cimentada, aí nós temos aqui o resultado final imediato. E por último, vou mostrar mais uma situação clínica aqui para vocês, um caso de uma fratura subgengival, né, com uma certa fragilidade dessas cúspides ali ao redor. A matriz já está posicionada e preciso fazer a elevação desta margem, ó. Então aqui neste caso também, ó, condicionamento seletivo, vejam, só das regiões de esmalte. Aqui, como não tínhamos esmalte, não há necessidade do ácido. Depois a aplicação com esfregaço ali ativo, né? Neste caso aí, ó, 5 segundos, lembra? Depois você tem a evaporação com 5 e foto por 5. E aí você tem toda essa aparência plastificada, né, do sistema adesivo. Então é um ponto muito importante aonde você vai conseguir trazer uma qualidade de união adesiva poderosíssima. Fizemos toda a elevação de margem e depois vamos para o processo de cimentação até chegar no momento final em que nós temos a peça aqui sendo ajustada. Aqui deixa eu mostrar para você, ó, no momento da cimentação. Então tá aí. Esses são modos de aplicação que você precisa saber para utilizar este cimento. Agora, você pode também fazer o uso deste cimento, não, desse adesivo, né, gente? Você pode fazer o uso também para suas situações indiretas. Então veja aí, fazendo uma explicação, se você for cimentar uma peça de zircônia, por exemplo, assim como outras peças cerâmicas, você teria que fazer o tratamento superficial prévio, né? Então entenda que numa zircônia, por exemplo, a sugestão aqui, fazer o jato com óxido de alumínio. Se você fosse fazer um IMEX ou outra coisa assim, o condicionamento com ácido fluorídrico, beleza. E aí você vem para a etapa de cimentação, onde você vai aplicar esse sistema adesivo lá no substrato dental. Então veja que aqui nesta situação ele está sendo aplicado, ó, o ácido de maneira seletiva ou ele de maneira total, modo total wet. Se você vai aplicar apenas o modo self-etch, então você vai direto para essa etapa e aí é exatamente as etapas que a gente comentou antes, né? Aplica 5, evapora 5 e fotopolimeriza 5, ou dependendo da associação com o cimento que você for fazer, se ele tiver uma conversa perfeita entre adesivo e cimento, talvez você nem precise polimerizá-lo. Então, neste caso aqui, como foi a associação dele com o Panavia Self-Adhesive, que é aquele cimento autoadesivo da Curaray, vejam que apenas foi aplicado dentro da peça e levou em posição, tirou excesso, fotoativou, pronto, está pronta a cimentação. Assim é o modo, então, como eu espero que você entenda os modos de aplicação e use da melhor maneira possível. Se no seu caso clínico for pertinente esperar um pouquinho e fazer no modo de esfregaço tradicional, perfeito, você está ok. Mas quando for necessário, você sabe que com esse produto é possível você acelerar sem perda de qualidade. É isso aí, a gente se encontra numa próxima aula em breve.